Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Talk Show CDL SAP. Eu sou Matheus Hermann, estou com meu colega Maico Hag, mais uma vez, para que a gente possa juntos conhecer mais uma história de empreendedorismo, de negócios, mas acima de tudo, de confiança, credibilidade e histórias, porque é isso que a gente busca, né? Histórias. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado aí pela oportunidade que vocês estão me dando aqui. Eu já me sinto em casa aqui na CDL, então bem tranquilo. Sou o Álvaro Pereira, então para quem não me conhece, sou proprietário da Álvaro Motos, que já está na cidade desde 1991. Então, portanto, já lá 91. Pegou os anos 90 todos. Exato, já passei por muitas crises, muitas histórias. Fiquei na CDL por 9 anos na diretoria. Desses 9, 5 anos eu fiquei como presidente. Tive o privilégio, né, de participar dessa história da CDL de 53 anos já de CDL. Então, enriqueceu bastante a minha história, essa passagem pela CDL. Mas o que me motiva e o que me inspira mesmo é o empreendedorismo, né? Como eu comecei jovem, né, como empreendedor, e estou muito feliz aí tocando a minha vida como empreendedor. E aí, Álvaro, o que a gente quer saber então, como é que começou essa história de empreendedor lá atrás? Antes a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Certo. Mas conta um pouquinho assim, onde foi o start, assim, o comecinho dessa história lá. Você estava falando de um caderninho e tal, daqui a pouco tem um pedacinho antes, assim, vai lá. Bem lá no começo, Bem né? lá no comecinho. Eu cheguei em Sapiranga em 1983, com 15 anos, para trabalhar na Paquetá. Né? Eu vim direcionado já para trabalhar no calçado da Paquetá, eu já vim empregado. Onde tu é? Eu vim do Paraná. Paraná. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, mas eu me criei, fui com 1 ano de idade para o Paraná e voltei para Sapiranga daí com 15 anos. E a minha família, meus tios já estavam aqui em Sapiranga há um tempo, né? Meu pai veio visitar eles e achou isso aqui uma maravilha, né? Pô, aqui é outro mundo, a gente que vivia no interior, lá no interior tu via dinheiro ou podia fazer alguma compra uma vez por ano. Aqui todo final de mês tu podia fazer churrasco, tu recebia dinheiro, né? A família toda trabalhava, enfim. E eu trabalhei por 8 anos na Paquetá. Só que algumas coisas aconteceram na minha vida nesse período, né? Eu fui motociclista, isso foi de uma amizade que eu tive, que me incentivou a comprar moto. A moto é um veículo muito econômico, muito prático, mais fácil de comprar, enfim. E eu virei motociclista. Trabalhava na Paquetá e era motociclista. E isso era uma vida muito linda, muito aventura, muita liberdade, né? Era um ótimo hobby. Era um hobby excelente. No primeiro momento. Num primeiro momento. E daí dessa paixão, desse hobby, né? Dessa felicidade que eu tive de andar, de ter a minha moto, de ter aquela, né? De ir para o trabalho e voltar, aquela liberdade, que a moto dá uma liberdade com economia, enfim. Eu resolvi, né, transformar isso, né, em um negócio. Né? Eu vislumbrei um negócio disso. Eu comecei a negociar. Primeiro eu vendi. O meu pai ficou assim, ele não entendia muito bem. Meu filho, mas tu tem uma moto bonita, uma moto boa, né, nova. Por que tu vai vender? Eu disse, pai, eu vou vender porque naquela época a inflação era muito alta, né? Uhum. Então a gente tinha que ter muito cuidado para vender um produto e ficar com o dinheiro parado para daqui 1 mês comprar. Tu não comprava mais a mesma. Então tu tinha que ser muito rápido. Então eu sempre achava um negócio primeiro para depois fazer o outro. Porque como eu não tinha capital, eu tinha dinheiro, eu tinha uma moto paga, né? Eu consegui comprar, financei, paguei, ok. Aquele era o meu capital. Eu morava com meu pai, pagava pensão, enfim. Na verdade eu não pagava pensão. Lá em casa sempre foi assim, o meu pai, o meu irmão trabalhava, minha mãe trabalhava e eu trabalhava, e o meu pai. Os 4 trabalhavam. No final do mês, todo mundo era um caixa só.
entrava para um caixa e daí o pai fazia a distribuição, quanto cada um precisava para viver, para tocar o mês. Sem querer, já era uma empresa familiar. Já era, ele tinha um caixa único. Mas o que era bem comum, assim, né? Sim, família, né? Era bem comum, né? Quem não pagava pensão acabava fazendo essa gestão. Exatamente. Então, e funcionava muito bem, porque são 4 trabalhando por uma família. A gente não era muito consumista, a gente vinha do interior, onde que tu comprava uma muda de roupa por ano. Então aqui a gente não precisava comprar todo mês uma muda de roupa. Então o dinheiro sobrava, dava legal, mesmo com aquela inflação toda. Era outra cultura já que vocês já tinham, né, como família. O meu pai conseguiu comprar um carro, ele nem dirigir sabia. E ele resolveu comprar um carro, tinha dinheiro para comprar, a gente comprou um carro. Interessante. Ele, por não saber dirigir, mas ele fez um investimento. Isso né? Enquanto eu tinha 15, 16, 17 anos, com 18 anos. Eu tinha 17 para 18 quando eu comprei minha primeira moto. Só que a gente pensando assim agora, parece que aquilo lá era uma eternidade de vida, né? Ver dos 15 até os 23. Parece que eu vivi 20 anos naquele período ali. Eu fiz muita coisa. A gente fazia muita coisa, né? A gente não parava. Não era tudo muito intenso. Era muito rápido. A juventude, o pique, era outra coisa. Então, assim, é por isso que a gente pensando assim, eu me perco. Pá, como é que eu fiz tanto tempo? Não encaixa na ordem cronológica, assim. Mas nesse período, dos 15 até os 23, o meu pai teve carro, aprendeu a dirigir, eu aprendi a dirigir, eu comprei moto. E daí lá, isso foi em 80 e... até 91, no caso, quando que aconteceu isso que eu estava contando para vocês antes nos bastidores, que foi o pessoal lá da Paquetá, que eu trabalhava, eu tinha um cargo lá no almoxerifado, eu era responsável lá, eu tive uns chefes, gente que eu tenho amizade até hoje, o Newton, o Nereu Carraro, que eu tenho amizade até hoje, gente boa, boníssima demais, de família daqui, ele é advogado da Paquetá, enfim, eu acho que trabalha até para o pessoal da Paquetá até hoje ainda, de vez em quando eu me encontro com ele, gosto demais dele, me inspiro nele, né, na seriedade, na maneira de conduzir a família, enfim. E aí que surgiu a oportunidade de eu começar a fazer negócio. Claro, teve alguns percalços no meio do caminho, eu acabei negociando as motos que eu tinha por um carro nesse período, que enquanto eu trabalhava na Paquetá, depois eu perdi esse carro, meu irmão se acidentou, então eu passei por alguns momentos assim que eu pensei, poxa vida, eu trabalhei, eu já estou quase 10 anos trabalhando na Paquetá e eu não conseguia monetizar, não conseguia juntar um valor, porque para começar um negócio, até hoje, né? Claro que em alguns tipos de negócio tu não precisa, tu consegue um investidor e tu acaba montando o negócio, mas naquela época não existia isso, né? Tanto agora eu me lembrei de uma situação, meu primeiro investimento para o meu negócio foi comprar uma linha telefônica. Naquela época uma linha telefônica custava uma nota, e primeira coisa que tu tinha que ter para ter o teu negócio era uma linha telefônica. Né? Eram ações de uma companhia que Exatamente, eu comprei. E justamente essas ações dessa companhia que eu comprei depois deram uma alavancada no meu negócio, porque na época foi privatizado. Eu vendi e faturei uma grana. Deu para comprar, eu acho que 2 ou 3 motos, 4 motos para o meu estoque, né? Vendendo essas linhas telefônicas, né? Surgiu aquela... Né? O pessoal vinha comprar. Privatização, exato, tinha, enfim. Né, as ações. Mas enfim, eu tive bons chefes na Paquetá, tive bons líderes, a minha família, meu pai sempre me apoiou. Meu pai me apoiava em tudo que eu queria. Inclusive, quando eu resolvi virar motociclista, a gente tinha perdido um primo meu num acidente de motocicleta. A minha família toda era muito contra a motocicleta, porque era um veículo porque naquela época as pessoas não eram obrigadas a usar capacete, roupa de segurança, enfim, não se usava. E as motos eram de baixa cilindrada, não era uma velocidade muito, enfim. Mas a família em toda, a única pessoa que foi que me apoiou para comprar moto foi meu pai. Que eu cheguei para comprar moto, porque eu comprei já uma moto, eu não comecei com uma motinho 100zinha, 125, eu já queria comprar uma moto 180 cilindrada, queria comprar uma moto alta. Já queria um montão. Eu aprendi a andar com uma 180, na época uma DT 180N, 1986 era a moto, era semi-nova.
E foi a tua primeira? A minha primeira moto foi em 1986. Tu já conseguiu uma moto Consegui uma poderosa. Moto. Sim, foi. O cara que me incentivou a comprar essa moto e o cara que me vendeu essa moto são meus amigos até hoje, né? Então eles criaram uma situação favorável para mim comprar essa moto, né? Um me incentivou dizendo que eu tinha que era o jeito de eu guardar dinheiro, de eu acumular dinheiro para começar meu negócio, e o outro me deu créditos, digamos assim. Não, eu te vendo essa moto com parcelas para pagar. E naquela época as parcelas elas baixavam muito o valor porque a inflação era muito alta. E a correção foi bem menos do que a inflação. Então foi um negócio de amigo. É uma baita oportunidade, exatamente. Daquela oportunidade. Então foi fácil. O popular pedalado. Exatamente. Comprou uma moto pedalada. Exato. E foi muito engraçado. E aquela não tinha partida elétrica. Tinha que pedalar mesmo. A expressão é muito verídica. Sim. E foi muito engraçado porque as coisas conspiram, né? Sim. Desde lá, assim, o que aconteceu? Desde aquela época já... Porque eu cheguei no meu pai e pensei, o pai vai me dar um esporro e não vai deixar eu comprar moto. Ou pelo menos vai ser contra, eu vou ter que arrumar uma briga em casa. E o meu pai disse, não, eu só não te autorizo a comprar moto, como se tu te apertar com as parcelas, a gente consegue te ajudar a pagar as parcelas. Vai lá e faz. Cheguei na empresa, na Paquetá. Naquela época a gente estava fazendo algumas alterações, era na época que a gente estava, naquela época a gente chamava de colocar dentro do computador. Como é que é? Tem um termo que se chama isso, mas vamos dizer assim, o controle era tudo manual, era com fichinha. Então a gente jogou tudo no sistema para fazer tudo digitalmente, né? O controle. E como eu tinha bastante conhecimento, né, da parte do almoxerifado, eu fui um cara que o Nereu desceu lá do escritório, ele precisava de um cara ali. Eu disse, um cara que tenha conhecimento, eu vou chamar esse cara para mim, vou dar um aumento de salário para ele. Foi na época que eu assumi. Eles me dobraram o salário, foi uma coisa assim muito... Eu era o cara de confiança, eu era exatamente, eu conhecia tudo, então eu ia comandar com ele, ajudar. Disse, eu preciso de um cara lá, e ele era de fora, né? E a gente fez isso, a gente colocou tudo para dentro do sistema e os controles depois foram todos por nota fiscal, que saía tudo eletrônico, controle de estoque, tudo pelo sistema, né? Eu participei disso. Mais ou menos? Isso foi ali, 89, 90... Que pega um recorte da transição tecnológica, né? 87, 88... E a Paquetá como uma potência na os computadores, eu não me lembro o nome. Que era um nome para um computador que a Paquetá comprou lá. Cara, o computador era o tamanho dessa parede aí, assim. Era uma máquina extraordinária, assim. Tem lá até o prédio hoje que eles fizeram só para a parte de computadores, né? Tá lá até hoje. Enfim, eu participei disso tudo, né? Então as coisas foram conspirando, né? E essa paixão, essa coisa que eu vivo até hoje. Eu agora, nesse momento, eu não tenho moto, mas esse ano eu vendi minha moto e o ano que vem eu vou comprar uma outra. Eu fiz viagens, Bom, tem um monte de história aí. Mas conta um pouco mais daquele ponto que tu falou do teu pai ali, de financiar, na verdade, o negócio, né? Sim, exatamente. Ali, o que aconteceu? Quando o pai... No começo, foi uma briga para me convencer o meu irmão a ser meu sócio. Porque quando tu começa um negócio, com um negócio de moto, que tu tem que ficar no teu ponto de vendas e tu tem que sair para fora para fazer avaliação, enfim... Então a gente ia nas feiras, na época não existia nada de OLX, de anúncios de moto, era tudo pelo jornal ou feira. Nos classificados? Nos classificados do NH, a gente comprava moto pelos classificados, as pessoas que vinham até a nossa loja e as pessoas que a gente abordava na rua, com uma plaquinha de vendes. Enfim, dessa forma a gente comprava e vendia. A gente comprava nas feiras e vendia nas feiras. Tem uma história muito legal que eu vou contar agora, que até no aniversário de 30 anos, o cara que vendeu a nossa primeira moto para a gente colocar no estoque, eu fui tentar convencer o meu irmão a ser meu sócio. Mas eu tinha que fazer. E ele não podia... Não, ele tinha saído da empresa, ele foi demitido do Shear. Ele já era metalúrgico, o Edson.
O Edson é um pouco mais estudado que eu, assim, ele já fez algumas tava cadeiras bem, a mais, ele já sim. estava estudando. Enfim, ele trabalhava na metalurgia e ele saiu da empresa, foi demitido lá, ele brigou com o chefe dele, não sei, enfim, e queria comprar um carro para ele, porque é jovem, quer comprar um carro para sair, né, fazer festa e correr, né, enfim. O normal, né, conquistar a liberdade. E eu acho que ele é magoado comigo até hoje, porque eu não deixei ele realizar um sonho dele, que era comprar um Chevette hatch. Ele queria comprar um Chevette hatch, ele tinha o dinheiro certinho para comprar um Chevette hatch. E eu convencia ele a pegar o dinheiro do Chevette hatch e investir no nosso negócio. E nós sermos sócios. Deixa eu só entender. Nesse ponto, era só tua empresa? Ou ainda não tinha empresa? Não, eu tinha uma ideia. E daí era uma ideia, eu trabalhava enfim, quando eu saí da empresa, né, logo em seguida o meu irmão saiu, porque daí foi meio simultâneo, assim, foi bem próximo as datas, assim, que ele foi demitido. Aí a gente falou daquela coisa de as coisas conspiram para dar certo. Logo em seguida, quando eu saí, que eu vou montar minha empresa, eu pensei assim, eu vou montar minha empresa, não importa. Se ninguém quer ser meu sócio, eu vou montar sozinho. Que já estava lá no caderninho que tu falou que já fazia os teus... Exatamente, sim, eu já tinha lá eu tinha um capital eu tinha alguns dinheiros para receber, eu já tinha 2, 3 motos que eu tinha lá nos fundos da casa, a gente tinha uma garagem lá que eu já tinha umas 2, 3 motos lá que eu comprava quando eu achava que era um bom negócio. Eu não posso deixar aqui para trás o seu Ricardo da Paquetá, que era o chefe do departamento de pessoal. O seu Ricardo me ajudava muito, porque eu era um cara que eu percebi que naquele momento de inflação alta, tu pegando o teu dinheiro adiantado, tu sempre levava uma vantagem. Sempre. E naquela época a Paquetá vendia muito, eles tinham muita grana. Então, para eles, quanto antes eles pagavam, eles tinham dinheiro para pagar antes. Não tinha problema nenhum. Não tinha problema. Eu me lembro, olha, são várias histórias. Quando o Bruno nasceu, o Bruno tem o meu filho tem a idade da minha empresa. Quando o Bruno nasceu, eu me lembro que eu fui lá eu tinha o dinheiro para fazer a cesárea. Eu já tinha guardado. Eu não tinha todo o dinheiro, mas 60%, 70% eu tinha. E daí eu fui lá no seu Ricardo para pedir um vale para completar isso. E o seu Ricardo disse, mas uma cesárea é bem mais que isso. Eu posso pegar mais, seu Ricardo? Eu disse, não, pode pegar. Quanto tu precisa? Tudo que eu precisava ouvir, né? Quanto tu precisa, seu Ricardo? Eu precisava uns 700, seu Ricardo, uns 2.000, o senhor me arruma. De repente, parcela aí, né? Dilui nos próximos pagamentos. E ele não tem problema, eu te ajudo, porque eu era um cara assim que eu trabalhava, eu vestia a camisa pela empresa. Trabalhou então, muito, né? Eles valorizavam muito isso, né? Então, porque eu fazia serão. Eu me lembro que na época que tentaram invadir a Paquetá, eu fiquei lá, passei a noite toda lá defendendo a empresa. Eles me convocaram por causa do almoxerifado, que tinha muita coisa de valor lá, enfim. E sim. Além dos guardas, então tinha uma galera que tinha que ficar lá, eu fiquei. Mas para não perder o fio da meada, eu percebi essa questão da inflação alta, e o meu envelope de pagamento eu nunca recebia com dinheiro dentro, eu sempre recebia com as contas e quanto eu tinha ficado devendo para descontar no próximo. Eu era taxado lá por alguns lá dentro do almoxerifado, disse, cara, tu gasta todo o teu dinheiro antes de tu receber. Eu digo, cara, na verdade, eu tô feliz da vida, lógico, eu pegava antes, porque a inflação era 70%. Para nós, né, Matheus? É muito diferente. É um pouco difícil de entender, Sim, mas eu escuto muitas pessoas exatamente, falar isso, porque é como se tu fosse pegar um dinheiro emprestado e devolver daqui 2, 3 meses e não precisar pagar juro. Então, se tu investir esse dinheiro em algo que vai valer mais, daqui 3 meses vai estar valendo mais, eu percebi. Então, esse é um detalhe do empreendedor, é perceber como que funciona o financeiro, como que a matemática, como é que funciona. Então, assim, não importa se é quantidade grande de investimento ou pequena de investimento.
começa, os grandes empresários, né, começam pequenos, né? Sim, Né? Todos que tudo começa, mas né? quando tu consegue entender esse funcionamento, e eu, graças a Deus, eu consegui entender isso muito rápido. Muito Eu tenho um rápido. tio meu que me fala assim, Muito rápido. Vai. como é que... mas por exemplo, surgiu lá uma bicicleta para venda lá. O fulano quer vender uma bicicleta. Quanto é que tu quer pela tua bicicleta? Eu quero tanto. Tá bom, tá. Portanto, eu compro, ou não sei, ou tá bom o preço, me serve. Eu percebo o valor para frente em alguma coisa, né? Um tio meu até ficou um pouco... Ele ficou assustado comigo, né? Porque ele foi... Eu estou botando uma história na frente da outra, mas eu vou lembrando. É importante o meu tio Luiz foi o que me deu emprego lá na Paquetá. Ele trabalhava no corte da Paquetá. Outra coisa, eu não fui direto para a esteira para sacola. Eu fui para o corte, porque o meu tio era chefe do corte e o meu pai é um cara que passou pelo exército, ele foi professor de primário, então ele tinha um pouco de estudo a mais. Então, isso aí talvez foi certeza que me ajudou muito nessa matemática, é a questão de ele lá atrás, vamos puxar lá atrás. O meu pai trabalhava por dia para um fazendeiro lá, um cara que tinha maquinário e tal, para os filhos deles me dar carona para mim poder estudar, que era uns 10 quilômetros da onde a gente morava, o povoado, e quando passou para estudar de noite já, então eu tinha que 8 quilômetros era de noite e eu não podia ir de bicicleta, era ruim. Durante o dia eu fui de bicicleta, quando passou para de noite, 1 ano ou 2 que eu tinha que estudar de noite, o meu pai pagava com serviço para eles me dar carona numa rural para mim estudar com eles. Então eu estudei, o meu pai sempre me incentivou sempre a estudar, me deu todas as possibilidades para me estudar. Eu não cheguei a fazer faculdade, fiz administração, acho que metade do curso, 40%, 50% do curso, mas não cheguei a concluir. Mas a faculdade, a vida me deu a oportunidade de fazer faculdade. Uma faculdade bem completa. Né? E agora eu já me perdi, daí eu comecei lá da... Teu pai, volta pro teu pai. Que é aquela questão do ponto ali que tu falou, que o teu pai da casa. Sim, exatamente. Essa é um ponto exatamente. Que tu não pode ficar... a casa, o meu pai... Porque a gente... Quando tu monta um negócio, tu vê que o negócio precisa de investimento para crescer. Tu vê que o teu negócio... Exatamente. Precisa... é uma oportunidade. Nós tínhamos uma loja de motos que tinha lá, sei lá, umas 5, 6 motos de estoque quando a gente começou. Né? A nossa ideia era vender 3, 4 motos. 4 motos era a nossa meta para ganhar mais já do que a gente ganhava na empresa. Nosso primeiro mês a gente vendeu 12. 3 vezes mais do que a meta. Isso eu estava falando antes. Tu nem dobrou a meta. Não, eu tripliquei a meta. Porque aquilo que a gente... O gás para trabalhar, empreender da gente, o que tu está ganhando que é teu mesmo, isso te dá. Então, como isso, o meu pai percebeu isso, né? Disse, poxa vida, vocês venderam, então a coisa está andando. Então, em vez de ter 6 no estoque, nós podemos ter 10, nós podemos ter 20. Mas o que nós precisamos para ter 20? Nós precisamos ter capital. E aí, onde que entrou? Naquela época de inflação muito alta, o pai, tu vendeu um bem, né, teu, e ir morar de aluguel. E eu já morava de aluguel, o meu irmão morava com o pai ainda, depois ele casou e foi morar de aluguel. E o meu pai, que era nosso único bem, a loja nossa era alugada, e o meu pai daí vendeu a casa, que era o nosso único bem imóvel, naquele período de inflação, para investir na loja. Eu sei que na hora da venda da casa foi uma coisa, assim, a gente decidiu vender, mas quando vendeu de fato... E agora? Que medo, né? Eu me lembro que o pai surtou, porque a gente foi a Novo Hamburgo, em Canudos, para sacar um dinheiro para pagar a casa, né? O pessoal que comprou, ele comprou um cara comprou para botar a mãe dele morar na casa. E a gente foi lá e o dinheiro tinha que fazer reserva para 3, 4 dias. Era numa quinta-feira, numa sexta-feira, nós ia receber só na terça. E aí o meu pai perguntou para mim o que eu achava disso. E daí eu disse pro pai, nós vamos perder tanto, porque até terça-feira, se tu botar no overnight,
Naquela época era overnight. Tu vendia o teu dinheiro de um dia para o outro. Nós vamos perder tanto. E o pai chegou lá para eles. Vocês me prometeram pagar a casa hoje e ou vende, ou o dinheiro Hoje? cai na minha mão hoje, ou não tem mais negócio, não vendo mais a casa. Ele, né? O meu pai era um cara... Banco. O meu pai era um cara firme, assim, duro, né? Era um cara bom, de bom coração, um cara íntegro, mais queridão, assim. Mas um cara muito correto, muito que fio do bigode, aquela coisa assim, né? Então o pai disse, não tem mais negócio de casa. E foi, né? Então aconteceu. Daí o meu pai falou que o pessoal começou a correr lá por dentro daquele banco e de uma hora para outra apareceu uma pilha de dinheiro lá para pagar a casa. E a gente pegou esse dinheiro e daí já saiu comprando moto, investimos um pouco no banco e tal. Então a gente foi comprando, porque a moto, a compra e venda de veículos, enfim, motos usados, não é um produto que tu faz pedido. Tu tem que comprar na oportunidade. Então, isso é um detalhe muito importante, né? Até hoje, tem semanas lá que aparece 10 motos para mim comprar. Tem semanas que não aparece nenhuma. Tem semanas que eu preciso comprar e eu saio correndo atrás. E quando tu tem que correr atrás do negócio, normalmente tu não faz bons negócios. Bons negócios tu faz quando eles chegam até ti. A margem de lucro. A margem já é de menor, a qualidade do veículo, enfim, a gente trabalha com oficina, né? Nós temos lá oficina mecânica, temos acessórios, enfim, e revenda de moto. E voltando lá, a casa o pai vendeu, foi morar de aluguel nesse período todo e a gente passou por uma crise, a gente mudou de prédio, teve uma outra situação que o que aconteceu? A gente estava numa casa pequenininha, a loja era pequena, era uma casa antiga que a gente transformou em loja. Eu comprei lá umas 30, 40 lajes daquela de areia, e fiz o chão da loja, comprei aquele Brasilite o mais baratinho, um meio cano para fazer a calha da frente, tudo de madeirinha, barato, o mais barato possível para fazer um puxado na frente da casa. Daí ela tinha uma escada que tu subia, daí a sala era o balcão, os 2 quartos, um quarto maior era o estoque e o quarto menor era o nosso escritório. Então, a gente partiu dali, alugou um outro prédio maior um pouco, que não dava para botar as duas coisas. A gente deixou a oficina naquela casa pequena e a loja de peças e a loja de motos a gente botou na mesma rua, umas 2 quadras longe, assim, para ficar perto, enfim. E a gente tocou, acho que 1 ano, as 2 lojas separadas, e daí surgiu a oportunidade. É uma outra oportunidade para ver como o espírito empreendedor, a percepção das coisas, às vezes, vai além, né? Porque tinha um prédio que era ali na frente da Madeira Cacique, que era do Cacique, do outro lado, que ele tinha começado um prédio e ficou no primeiro piso, e era um prédio bonito, grande, e tinha uma loja de móveis ali. E na época aquela loja de móveis estava quebrando, estava fechando, o cara não queria mais, não sei, enfim. E ele botou ponto para vender. E naquela rua não tinha nenhum outro prédio. E aquele prédio é o prédio exatamente, eu vou vir mais para o centro, vou ficar na mesma avenida, e aquilo ali eu vou poder botar minha oficina junto e vou poder fazer tudo uma loja só. Eu tinha um concorrente, mais um cara que veio e colocou uma revenda. Veio de fora, um cara de Novo Hamburgo, CG Motos, era aqui perto de onde é que é, atrás da delegacia ali. E ele veio e colocou uma loja, coisa mais linda. Prédio novo, tudo pintado, prateleira nova, balcão novo, tudo coisa mais linda. E eu tinha umas coisas velhas, eu fui comprando pouco, né? Porque a gente tinha pouco investimento. Foi adaptando, né, com a necessidade. Aí eu olhei o prédio e olhei a loja do cara. E o cara querendo fechar a loja de imóveis, e o cara começou a oficina aqui, só que não tinha movimento suficiente para 2 oficinas, 2, 3 oficinas. Hoje tem 30 na cidade, hoje tem um monte, muito mais moto, muito mais coisa. Mas na época o cara veio de fora, não conhecia, não emplacou. E tava ele lá com aquela loja. Eu falei pro meu pai e pro meu irmão, eu vou comprar o ponto do cara da loja de imóveis e vou comprar toda a mobília da loja do cara. Vou fazer uma proposta.
Daí eu boto aquela mobília toda nova dentro do prédio que eu quero, com uma fachada bonita, grande, com tudo. E foi o que aconteceu. Eu fui lá no cara e eu falei com meu tio. Eu falei, eu tenho um tio meu que me ajuda muito até hoje. Meu pai não vive mais, mas esse meu tio é como se fosse o meu pai hoje, né? Um cara que me ajudou muito. Inclusive, quando eu comprei a moto, eu conversei com ele também, porque como eu assumi uma dívida e eu não tinha dinheiro suficiente para pagar lá na primeira moto, eu falei com meu pai, mas falei com meu tio também. O meu tio disse, eu se fosse tu não compraria, mas se tu comprar e faltar, eu te ajudo, não tem problema nenhum. Garantiu 2 vezes. E daí na segunda, quando eu troquei minha moto, né, que eu comprei uma outra moto, aí sim, aí eu pedi ajuda para ele, porque daí o que aconteceu? Eu tive que comprar uma primeiro para depois vender a outra, porque naquela época era muito a questão da inflação. E a que eu queria era justamente aquela moto. Eu quero essa ali, não tem outra igual, é aquela que eu quero. Então eu vou comprar essa, vou te dar um valor aqui, tu vai me segurar essa moto, né? Eu vou vender a outra e depois eu vou dar o dinheiro. E nessa transição eu precisava de um investidor, no caso que era o meu tio. Mas deu tudo certo, graças a Deus eu consegui vender a moto, consegui pagar e tudo certo. Agora eu me perdi um pouquinho, eu voltei lá na... Um investimento, negócio com o pai. Nas 2 lojas, né? Isso aí. Exatamente. Daí eu falei com o meu... Exato. Pessoa. Eu falei com o meu tio. O meu tio disse assim, espera a loja quebrar. Porque tu vai comprar o ponto. Aquela loja ali tá quebrada. Vai quebrar e o cara vai fechar. Eu pensei, digo, cara, mas só tem aquele prédio ali. Vai que um louco apareça e me compra. Ou um cara pensa que nem eu, que tá com outro negócio, sei lá o que, uma ferragem, ou não sei o que lá, e vai e compra. E daí perdeu a oportunidade. Não, eu comprei. Não, pois é. E não, eu perdi, exatamente. Tu ia perder a oportunidade, eu ia perder, né? E um outro cara ia botar, daí eu ia ficar mais tempo ali. A velha história que o seguro morreu de velho. Eu vou lá e vou fazer uma proposta para esse cara. A vida de empreendedor, né? Arriscar. Eu digo, cara, tu quer 5 mil pelo ponto, eu te dou 3, eu te dou 2,5 e parcelo. Eu fiz simultaneamente as duas. Os 2 negócios. Eu fiz com o cara, eu fui ali, eu disse, eu faço essa proposta para ti, mas tem que fechar mais esse e esse aí. Eu vou lá, no mesmo dia, vou fazer a proposta para o outro. Se fechar as duas, fechou as duas. Ou fecha as duas ou não fecha nenhuma. E fechou. E a gente fez todo. Daí eu cheguei na loja e disse, vamos ter que mudar, semana que vem nós vamos ter que pintar aquele prédio e mudar a loja. Mas tu tá louco? Não, como assim? Mas não tá bom aqui? Não tá, pai, não tá. Eu quero expandir. Vamos aumentar o nosso negócio, o mercado tá bom, vamos lá. E assim foi. E depois que a gente montou essa loja ali, né, que eu comprei esse prédio e tal, enfim, surgiu uma oportunidade de montar uma concessionária autorizada, né, que é o sonho de todo cara que revende carro ou moto, é ter uma concessionária autorizada. Mas como uma concessionária autorizada de uma marca Honda ou Yamaha é muito difícil, né? É difícil, custa muito caro uma bandeira, né? Hoje, essas marcas consagradas é muito investimento só para tu ter o direito, vamos dizer assim, né? Então surgiu uma outra marca aí, uma marca italiana, acho, se não me engano, que era Husqvarna, Gralha, um pessoal de Caxias, uns investidores aí trouxeram a marca. E aí eu aluguei um prédio em Novo Hamburgo e me mudei para lá. Eu fui trabalhar lá e o meu irmão e o meu pai ficaram aqui. E daí deu um período de crise, deu aquela época, eu não sei se vocês lembram, aquela época que deu o dólar subiu um horror. Isso foi em 98, 99, 2000, por aí. Esse ano deu um dólar. E essas motos elas vinham importadas. Dolarização. Daí a moto que eu vendia por 29 mil, 28 mil, passou para 45. E a Nacional ficou nos 29, a minha concorrente. Que aconteceu? O primeiro grande desafio? Sim, esse foi muito. Porque esse desafio foi ainda quando a gente não tinha... Por exemplo, a gente estava
com a loja grande, num prédio bonito, que era esse prédio, só que o pai não tinha mais casa, todos morando de aluguel, eu, meu irmão e meu pai. E bens imóveis a gente não tinha. O custo estava inchado. Tava tudo ali. Tudo que nós tínhamos estava na loja. E aí eu fui para Novo Hamburgo. E nesse negócio de Novo Hamburgo foi pancada, porque daí eu tive esse problema, e daí eu arrumei um sócio, que era para ser uma solução, e dobrou o problema. Sabe quando tu tem um problema? E tu quer resolver? E daí tu consegue piorar o problema. Eu consegui piorar. Tinha um cara muito legal, um pessoal. Inclusive era esse pessoal que vinha comprar essas ações uns advogados de São Paulo, mas os caras muito gente boa, andavam de moto com a gente e tal. E o cara, eu vou investir, e essa loja, minha loja era linda. Era uma loja de off-road. Eu trabalhava com oficina para moto de trilha. Era uma maravilha. E eu ainda toquei a loja por um período, porque daí eu revendia a moto, mas aí eu revendia acessório junto, era completo. Tinha oficina, tinha um box lá que o pessoal deixava as motos. O pessoal que fazia competição no final de semana deixava durante a semana para fazer as revisão, lavar, enfim. Era bem movimentada a minha loja lá. E eu sei que daí teve essa crise, e eu tive esse sócio, e daí eu botei o sócio, piorou. E eu estava ficando doente, enfim, chegou um momento que eu conversei com meus sócios, eu quero pegar uma parte aí do que eu posso aí, me diz o que eu... E eu quero sair fora, eu não quero mais, eu vou voltar lá para Sapiranga. Nessa época foi bem duro, assim, porque a gente voltou para Sapiranga e começou a fazer balanço. A partir dali, olha para ver como as coisas são importantes. Eu tinha o excesso de confiança faz a gente tropeçar. Porque eu era um cara muito organizado nos meus controles. E quando o negócio começou a dar certo, que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a meio que esnobar os controles. Não. Eu fui deixando. Eu tinha o meu controle de estoque com fichinha, igual eu fazia lá, tinha computador, tudo já. Mas eu não fazia aquele balancete de verificação, DRE, essas coisas todas eu não fazia. Eu fui negligenciando isso, né? Eu não tinha muito tempo para fazer esses controles, eu queria era vender, negociar, fazer... Né? E fui deixando isso. E daí nessa época, foi em 2000, se não me engano, foi a época, se não me engano, que o pessoal da Paquetá botou candidato, que acho que o Renato saiu da Paquetá, entrou, depois de 2000 a economia deu uma melhorada aqui em Sapiranga, enfim. Bom, aí a gente voltou para cá, eu vendi lá, me incomodei, deu justiça, enfim, mas eu consegui resolver, né? Consegui resolver e tal, o cara seguiu a vida dele, eu segui a minha aqui, e a gente juntou os caquinhos aqui, mas daí como eu tive que capitalizar aquela empresa de lá, eu descapitalizei um pouco essa, então eu rachei. E o que foi para lá não voltou. Tudo que foi para lá, vamos dizer, se foi 200 mil investido lá, não voltou 200, voltou menos da metade, bem menos. E a gente voltou para cá, e como a minha falta aqui, eu era importante para a loja, né, para tocar os negócios. A operação travou aqui também. Eu era que meio que o que puxava à frente, né, para fazer a negociação. E o meu irmão já meio que travava um pouco. O meu irmão era muito bom nos cálculos e sempre foi um ótimo sócio, um cara de confiança, enfim. É meu sócio até hoje, né? Enfim, depois eu vou contar a história que ele saiu também, foi tentar carreira solo, mas não conseguiu triunfar, e daí hoje a gente é sócio de novo. E aí eu voltei para cá e a gente começou do zero. A gente tinha algumas... tivemos, assim, sentamos, vamos botar a bola no centro e tentar jogar do zero. Do zero. O que temos? Nós estávamos levando 10, 7, que nem a seleção brasileira. Estamos que tentar fazer o nosso gol de honra. 7-1. Só que uma coisa muito legal. Tudo isso que a gente fez, nunca a gente precisou de banco. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para banco. Pelo contrário. Ao invés de pedir dinheiro emprestado, eu emprestava. Eu fazia financiamento direto, eu parcelava um capacete lá em 5, 6 vezes para pagar no crediário. Enfim, eu era aquela pessoa que tinha aprendido lá, não sei, alguém falou, acho que se não me engano foi com o Marins Filho, lembra do palestrante Marins Filho? Sim. Lembro. Marins.
todo domingo de tarde, que tu não tinha nada para fazer em casa, no final da tarde, assim, aquele final de tarde de domingo meio melancólico, assim, tinha uma palestra do Marins Filho na, não sei que TVE, não sei o que lá. E eu botava lá e todo domingo, eu falava. E ali o Marins sempre falava que quando tu é um cara correto nos teus negócios, que sempre vale a pena tu ser correto nos teus negócios e honrar com os teus compromissos. Isso, eu pensava sempre, e eu penso até hoje no que ele fala, né? Ele disse assim, porque sempre tu vai levar vantagem nas suas negociações. Quando tu tem um nome, tu tem crédito na praça, tu é um cara conhecido como um bom pagador, como um cara que cumpre com o que tu fala, com essas coisas. Então, nessa hora que entrou, né, essa questão, como a gente estava... Eu tinha muita diferença. Agora eu me lembro, eu não peguei banco, mas eu peguei dinheiro do meu tio emprestado, esse meu tio, que é o meu segundo pai, não queria pagar imposto de renda e tal, então ele disse, eu vou botar uns pila ali para ti, vou te ajudar e tu me paga, né, uma correção e tá tudo certo, então vamos se ajudar. Fazer o dinheiro girar. E mais um outro amigo meu que também tinha, esse meu amigo que me incentivou, me ajudou. Essa era uma preocupação que eu tinha, de cara, eu não posso quebrar sem pagar esses caras. Então o que eu vou fazer? Botamos a bola no centro e fomos para a Caixa Econômica Federal. Nós tinha conta lá, porque a gente precisava de uma conta para aumentar, era na Caixa. Caixa e Meridional na época que eu tinha conta, depois virou Santander, né? Um banco Meridional. Que era lá tinha banco dentro da fábrica. A Paquetá é a potência, né? A gente investia no overnight, pegava vale para investir no overnight. Tem umas histórias aí, tá tudo certo. E aí a gente... Foi um anjo esse cara. Eu não me lembro o nome desse gerente, mas o cara entendeu perfeitamente a nossa situação. Ele fez uma leitura de tudo que tinha acontecido. Eu contei toda a minha história, como eu estou contando para você. Contei para o gerente, só. Isso aconteceu, isso aconteceu. Aí ele foi lá e disse, deixa eu analisar aí o teu ano anterior de faturamento e tal. Foi lá e analisou e olhou e disse, nossa, não tem um título protestado, nunca teve nada, tá tudo certo. Cara, eu vou conseguir isso, aquilo. Nós vamos conseguir uma linha aqui que é um juro bem baixo, tem uma linha que o juro não é tão alto. Nós vamos fazer um combo aqui. Conseguiu. E vamos te emprestar dinheiro para te alavancar o teu negócio. Bom, como se fosse hoje. Na época era 120 mil, isso em 2000. Vai lá, hoje 500 mil. 500 pau hoje. Aí o que eu fiz? Chamei os meus credores, os meus amigos, cara, tá aqui o teu dinheiro, Desse valor, vamos lá, metade era dos meus credores, ou menos, um terço, vamos dizer que era, eu recebi 120, 40 eu tinha que pagar para eles. Não queremos o dinheiro. Ninguém pegou. Eles já sabiam da história. Não. Eu não deixei vazar. Eu não deixei. O crédito estava lá. O crédito estava inabalado. Eu não deixei. Isso não vazou, não foi protestado título nesse período. A gente manteve tudo sob controle. Né? Ótimo. Não. Eu disse, mas eu não tenho condições de pagar esse juro que eu estou pagando para vocês. Eu vou ter que baixar. Nós vamos ter que fazer uma correção de poupança, um pouquinho mais aí. Porque, vamos dizer assim, eu não, né? Eu quero, porque eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer daqui para diante, se o mercado vai continuar abaixo ou se vai melhorar. E depois, de novo, vem aquela história das coisas que conspiram a favor, né? Porque depois de 2000 até 2006, em 6 anos, com aquela alavancagem, a gente comprou, a gente investiu aquele dinheiro na loja, retomou, cresceu, comprou esse terreno que a gente tem o prédio hoje da loja, compramos um terreno centenário e construímos uma casa para mim, primeiro para o meu pai, porque foi ele. Ele que começou. Depois construímos para o meu irmão e depois para mim. A gente comprou um terreno grande e dividiu em 3. 3 partes. Desmembramos e era um terreno bem grande, deu 3 terrenos e construímos cada um uma casa do prédio. Aí vem uma outra situação. Legal. Eu tomei uma decisão
de ficar morando de aluguel primeiro. Antes, na verdade, a gente foi meio forçado, porque daí o que aconteceu? Aquele prédio era do seu cacique lá e tal. Enfim, a inflação, contrato, eu acho que meio que o contrato não corrigia o aluguel. Eu sei que a gente fez uma reunião lá com a filha, com a Patrícia e o seu cacique, eles tinham que aumentar o aluguel. Correção. Porque o negócio foi bem e tal. Na época eles alugaram por um valor e a correção não deu muito. Então e acho que até eles tinham um pouco de razão, né? Eu achava que não. Na época eu achava assim, estão querendo se aproveitar. Porque eu estou indo bem no negócio, vão querer cobrar mais aluguel. Mas na verdade não. Eles queriam que valia, o prédio era bem localizado, era grande, enfim. Tinha umas coisas lá para consertar no prédio, mas tudo certo. E eu sei que eu resolvi brigar com eles. Não, eu não aceito tudo isso. Nós podemos corrigir tanto e tal. Daí eu sei que eles não, então nós vamos querer o prédio. Daí eles pediram o prédio. Daí eu disse, eu tô com tudo preparado pro ano que vem. Um ano depois eu ia começar a construir minha casa, que eu queria comprar um terreno e construir minha casa. Sim. Eu já estava, né? Procurando alguma coisa. Daí eu pensei e digo, mas eu construir minha casa e construir um prédio para loja dá pouca diferença. Eu vou construir um prédio para loja. Com a loja tu pode construir a casa. Com o aluguel que eu vou deixar de pagar para eles, eu posso futuramente. Daí vem de novo esse entendimento de como funciona, né, as coisas. Então, e foi o que aconteceu. Daí a gente comprou o terreno, enfim, e construiu. Nesse meio tempo, daí quando a gente construiu o prédio, daí o meu irmão saiu. Eu não sei o que aconteceu com o meu irmão. Acho que ele queria montar um negócio próprio dele, enfim, ele foi para Sapucaia. Daí acho que a mulher dele arrumou um emprego em Novo Hamburgo, que ficava mais perto, ou São Leopoldo. Enfim, eu não me lembro bem como é que foi, mas enfim, ele se desligou da empresa, a gente pagou a parte dele, ele montou. Ele foi bem um período, mas aí enfrentou uma crise, ele mobilizou muito, comprou uma casa, enfim, investiu e descapitalizou a empresa, né? E a empresa na primeira crise já teve problema e ele achou por bem fechar. E nessa época o pai já estava doente, enfim, a gente conversava muito na questão da família. Como a gente começou família, a gente queria muito sempre, o meu pai sempre valorizou muito isso. Diz, no que tu puder ajudar, que tu não precisa te prejudicar, e o teu irmão, né, e tal, vamos se ajudar. E eu precisava de uma pessoa, que na época, daí depois eu me separei, em 2009, se não me engano, e aí como a minha ex-mulher me ajudava lá, como ela saiu, eu precisei de ter uma pessoa de confiança, porque voltando àquela história, o negócio para a gente ter um pouco de liberdade hoje, de poder estar aqui hoje, por exemplo, eu estou aqui. A empresa tem que andar lá. Se eu tiver que viajar, a empresa tem que continuar andando. Então tu tem que ter uma equipe, tu tem que ter alguém, né, responsável lá para tocar. Isso é qualidade de vida, né? E tu poder aproveitar a vida enquanto tu tá tocando o teu negócio também, né? Não só depois que tu te aposenta. É simultâneo, né? E essa correlação que tu traz é muito interessante, né, Álvaro? Porque é uma empresa familiar, porque era uma família empresarial, antes mesmo de ser. Sim. Toda essa reflexão, né, da vida, carreira no paralelo, e o quanto dá para viver trabalhando e trabalhar para viver, né? A inversão se diz verdadeira. E o exemplo que tu traz hoje, né? Tu tá aqui, a gente está gravando conteúdo, informação, mostrando realmente, né, a história, storytelling, CPF, a jornada. Sim. Mas a empresa está rodando. Rodando. O quanto é importante ter esse equilíbrio. E aproveita então essa tua reflexão, trazendo para dias atuais. O que tu hoje olha, o que é o mais importante na tua empresa? Qual é a coisa mais importante que tu acredita ao longo de tantos anos? Eu sempre, quando converso em reuniões com os meus colaboradores, eu prezo e não abro mão de um ambiente leve, uma equipe comprometida, engajada e leve, um ambiente leve de trabalho, onde as pessoas possam expressar suas opiniões, enfim, de poder crescer, poder me ajudar, enfim, a gente sempre tem essa troca. O importante mesmo é tu manter uma equipe, né? Eu agora eu vou falar assim de qualidade de vida. Se tu hoje, por exemplo,
vamos lá, eu estou com 57 anos. Eu comecei a minha empresa com 23, né? Não sei, mais ou menos da matemática aí. se confere com o que a gente está falando, mas é por aí. Né? Hoje eu valorizo bastante também. A gente tem a mania e o ser humano ele se compara muito, né, com as outras pessoas. Vamos supor, hoje eu me comparo com alguns outros empreendedores que começaram na mesma época minha e alguns depois, um pouco antes, enfim, a gente começa a comparar para ver a trajetória de vida. Hoje eu já não valorizo muito o capitalizar muito, ter muitos investimentos, muitos bens, muitas rendas, enfim, mas eu ter a liberdade, essa liberdade, por exemplo, de estar aqui hoje, a liberdade de poder pegar uma manhã e fazer um treinamento, ter uma rotina saudável, acordar mais cedo. Eu moro num sítio hoje. Eu moro no que eu idealizei, assim, de morada já, sei lá, 20 anos atrás, né? Que era uma coisa que eu gosto muito de praia e sítio. Como eu me criei no sítio, então no sítio eu tô... Parece que eu tô no... Não sei como é que é. A gente não lembra como é que a gente estava no útero da mãe da gente, mas é um lugar tranquilo, um lugar muito, muito legal que eu moro hoje. E eu prezo muito por estar lá, por poder acordar de manhã, fazer o meu chimarrão, né, brincar com meus bichos lá, sair, tomar um banho de sol, caminhar na grama, comer uma bergamota no sol, enfim, mexer nas plantas lá, alguma coisa. E depois pegar, botar um calção, uma camiseta e ir para academia e depois eu vou para a empresa. Hoje eu tenho a minha manhã das 7 às 10, que é para mim, e depois o meu irmão daí fica, ele vem às 8 e ele vai mais cedo, ele sai 4h30 e eu fico até às 6h30. Então eu tenho isso. Mas voltando ao que perguntou, na empresa realmente é um ambiente leve e um ambiente, vamos dizer assim, que a gente precisa dar liberdade para as pessoas poder crescer, não ser... a gente tem normalmente os mais antigos e a gente lê muito sobre isso na questão de ser muito centralizador, né? Uhum. Então eu aprendi a descentralizar. Fantástico. Porque no momento que tu descentraliza, tu determina para as pessoas fazerem, tu fica mais leve. Sim. Então eu preservo a minha saúde. Eu tô chegando aos 60 anos. Então hoje para mim não é importante tu ter um padrão econômico legal para viver bem, poder fazer uma viagem, poder andar com um carro bom, poder passear, poder ter uma casa legal, poder sair com os amigos, enfim, é legal. Mas não é mais tão importante tu ter 10 mil, 20 mil a mais na conta bancária, e sim, para mim, e é importante esses momentos e esses períodos de liberdade para me poder viver bem, né? Porque eu sei que ali na frente é o que vai, né? É o que vai ficar. Vocês são muito jovens, talvez não estão eu estou falando alguma coisa assim, mas eu sou aposentado, assim, tu aposentado que eu digo. Né? Tu é jovem há mais tempo que nós. Exato, tá, então tá. Mas assim, a gente vai se encaminhando, né, pros finalmente. As conclusões. Olha, parabéns, é muito bonita a tua história, né? E a consciência, né? Isso, e assim, acho que a gente pode dizer aqui, é legado, né, do que o teu pai investiu desde lá do período que ele trabalhava para tu poder ir de veículo, né, de carro para a escola, né? Sim. Depois vender uma casa, né? A gente revive essas situações, sim. Nossa, né? Isso é força até hoje. Hoje isso, quando a gente enfrenta uma dificuldade hoje, né? Por exemplo, hoje eu tenho que sair daqui, eu preciso ligar para um compadre meu, ele está com uma dificuldade, assim, eu sei que ele não está bem. Ele não fala, não abre, assim, mas eu preciso falar isso para ele, eu preciso falar algumas coisas para ele, né? Apoio, porque problemas financeiros...
quando a gente passa por a gente tem que lembrar dessa história lá, puxa, tudo que tu viveu já, isso é combustível para ti hoje superar alguns obstáculos, né? Porque eu falo que não é problema. Problema, as pessoas têm problemas. Problemas é problema de saúde. Um problema de uma saúde que tu não consegue curar mais, um problema de um familiar com droga, alguma coisa realmente que é problema sério, muito diferente, né? Problema financeiro hoje, se fosse... É um problema, mas é um problema que tu consegue resolver. Tu diminui o teu padrão de vida, tu vende uma coisa aqui, tu vende lá, tu te furta de algumas coisas momentaneamente e resolve. Esses problemas, isso é problema mesmo, né? Sim. Então isso sim, essa questão familiar, muito. Os meus tios, hoje... eu tenho apoio de todos eles, né? Mas que bonito isso, né? Poder contar e a pessoa... Imagina teu pai ali, né? Poder, de fato, investir, ver resultado, né? As coisas acontecerem. Cara, isso é fantástico, assim. Parabéns pela história. A gente ficou... Né? Vou te dizer aqui, ó. Tinham 14 perguntas para roteiro e tal. Tu foi passando praticamente cada uma delas, fez o tema de casa, hein? Isso aí, legal? Curiosamente, tu seguiu o roteiro porque tu foi elaborando as respostas numa jornada literal da vida, né? Que basicamente o nosso roteiro segue uma jornada de vida. Sim. E tu foi complementando e misturando as histórias, né? Como conexão. E um ponto... acho que é vital, assim, né? Ao longo dos anos, o quanto vocês foram sendo exemplo, educando o mercado, paralelamente se dedicando ao trabalho voluntário, né? Que estamos hoje gravando na casa da CDL, tu é um ex-presidente da entidade. Sim. Então, esse movimento todo de trabalhar, de tirar do zero, de ir para o all-in, de trabalho voluntário para educar o mercado, mudar um pouco a cidade, a economia, né? A gente brinca, né? Dar a cara a tapa. Participar ativamente, não é aquela coisa ficar nos bastidores só olhando, vamos ver, se der bom eu vou. Sim, exatamente. Tu ir só na hora boa, claro, tu pode se dar bem, mas tu pode ficar esperando a hora boa muito tempo e acabar passando a tua vida. E a veia de negociar, né? Porque por tudo que tu contou, assim, tu foi negociador durante... Sim, e hoje uma coisa muito legal, que se eu for numa festa, eu revejo os meus ex-funcionários. Eu tive, assim... eu brinco, né? Hoje eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias que dependem do meu negócio. E quantas famílias que passaram por lá, que dependeram do meu negócio, e quantos empregados que eu tive, colaboradores nesse período de 35 anos, que hoje são empreendedores. Sim. E hoje eu encontro eles, todos praticamente, mas sem exceção talvez, vamos lá, de 40 colaboradores que eu tive, talvez tenha 1 ou 2 que não vão vir me dar um abraço, não vão vir pagar uma cerveja para mim, não vão vir contar uma história, não vão vir, sabe, me fazer um elogio, dizer, cara, muito obrigado por ter feito isso por mim, muito obrigado por entender aquilo que eu fiz, sabe, eu te sacanei aquela vez, né? Me perdoa, agora eu tô sentindo na carne o que tu sentiu lá comigo aquela vez. Nada melhor que o tempo, né? Sim, o tempo eu digo, cara, literalmente mostra. E a gente pode pensar assim, poxa vida, tu vai lá, tu recruta o rapaz novinho lá com 18, 20 anos, que ele começa, ensina, quando ele faz 25, 24, 23, ele vai embora. Mas a gente tem que valorizar isso também, porque isso é um trabalho social. Exato. Eu entendo assim, Álvaro, tu não faz um trabalho social, tu não leva a cesta básica para fulano, tu não vai... O cara, hoje... que tenha coragem de empreender e de ter um negócio, de empregar pessoas, de ensinar pessoas, de ganhar dinheiro, de capitalizar em cima do aprendizado, da oportunidade para as pessoas, isso é um trabalho social. E aí vem a jornada, né? Que não é preço, é valor. Exato. E nessa elaboração do social, né? Fazer uma referência, então, né? Foi na tua gestão, na presença da CDL, que a gente iniciou a CDL Jovem. Exatamente. A CDL Jovem iniciou na tua gestão, que pega realmente jovens empresários, elabora todo esse movimento, e hoje nós temos nesse bate-papo 2 que estavam na Jovem e que hoje estão na diretoria.
Que então, maravilha. Qual é a jornada? É a sementinha que a gente plantou lá, que hoje está aí. Ó. O legado, que maravilha. Lá atrás. Então, o que é? Não, vamos criar um grupo jovem. O pessoal brinca, né? Vamos fazer bagunça, vamos fazer churrasco, vamos querer inventar moda. Não, mas é importante. Vamos dar espaço, vamos organizar. E tinha algumas resistências na época, mas a gente pode... Porque a gente não vai conseguir... E aí vem o social, né? Exato, convencer um cara já que tem lá 40, 50 anos para entrar para a CDL. É importante, claro que vai ter alguns que vão vir, né? Não vão ser só os jovens, mas a gente tem que fazer um trabalho paralelo e tentar mobilizar esses jovens para eles já saber o que é CDL e viver CDL já lá desde o começo. Tem uma participação ativa, né? Exatamente. Que daí, ao longo do tempo, realmente vai acontecendo daí, né, uma renovação mais natural. Né? Que foi um movimento natural que hoje nós estamos na diretoria, porque a gente participou da Jovem, tu conhece o movimento por dentro, mas é algo que é complexo para num primeiro momento vender a ideia. Sim. Porque já se tinha todo um status quo definido, né? Exatamente. De como funcionava o grupo. Mas eu vou voltar para o teu pai. Vamos lá. Na vida, ou a gente repele, ou a gente repete. Né? Tu não deixou de ser pai da CDL jovem lá, né? Exatamente. Então, foi deixando um legado agora, no movimento, né? Foi aonde foi a transição, ali, né? O start foi na tua gestão. Que coisa boa. Deixando um legado para nós. Uma ótima reflexão. Tem a agradecer, né? Eu que agradeço a vocês. E mais uma vez um grupo que está super ativo, com um monte de movimento, né? Um monte de ações. Eu faço parte do Conselho Fiscal, né? Dos ex-presidentes, mas eu me surpreendo cada vez que eu vejo os resultados e o que está acontecendo com a CDL, eu fico muito feliz, né, de poder estar tranquilo, porque saber que aquele empenho que a gente teve lá, ele lá atrás. Ele é exponencial, ele vai se multiplicando e coisa boa. Eu reflito assim essa questão, né, do quanto o que o Maicon colocou, né, o exemplo que tu teve, né, teu pai. Que daí é bem aquela coisa, vamos correr o risco junto. Vamos fazer. Sim. Pode dar certo, pode dar errado. Hoje a gente olha para trás, que legal. Que bom que aconteceu. Bom, mas isso, muitas coisas a gente olha e não foi legal, podia ser diferente. Como é que encaixar isso? Sim. Né? Mas é ou não é, eu perguntando para vocês dois, é ou não é gratificante tu poder participar de uma entidade assim de vocês, de fazer parte, de estar à frente hoje? Muito. E de tocar, é um trabalho, é um voluntariado, vamos dizer assim, mas paralelamente com o negócio, isso dá mais força, né, para o negócio da gente. É um negócio vamos da lá, gente... vamos responder. Vamos lá também. Isso aí, ó. Muito bem, voltou. Vou responder então a minha parte, né, por mim. Eu me sinto realmente muito grato em poder aprender, porque tem... É o que eu sempre falo, são as trocas que a gente faz ali dentro. Né? É também sobre a CDL, mas não só sobre. Né? Sim. É sobre o que a gente aprende, o que a gente consegue dividir. Né? A gente faz parte do conselho junto ali, né? O que o conselho traz de aconselhamento, né? Porque não são só de coisas boas que a gente vive aqui, né? Tem muitas coisas. Mas o quanto a gente consegue levar isso também para o nosso negócio, trazer do nosso negócio para cá, né? As nossas reuniões de diretoria levam uma manhã, né, Matheus? Hoje, em geral, né? Então, são vários debates, assim, justamente pensando no objetivo de fazer a CDL cada vez melhor. Porque a gente também fica com aquela responsabilidade do legado que já foi deixado, né? Então, a gente tem que fazer além. E num trabalho social, né? Porque não se ganha nada de remuneração, vamos dizer assim, para fazer isso, né? Mas o que a gente ganha, né, no todo, é... extremamente gratificante. Reconhecimento, né? É gratificante e como é bom, assim, como eu estou me sentindo bem hoje ser reconhecido, né? Porque nada mais vocês estão me dando essa oportunidade de eu contar a minha história da CDL, na qual eu já fiz parte aqui, de poder contar a minha história, né? Isso é gratificante, porque afinal tu não está passando em branco por essa vida, a gente está deixando alguma coisa de legado, né? Enfim, a gente está aqui de passagem e a CDL... não está de passagem. Ela veio para ficar a CDL, e cada vez mais forte. Né, assim como os CNPJs, né, eles podem ser imortal. O CPF não. E aí é o ponto quanto a gente se move por propósito e por legado. E no nosso bate-papo de hoje ficou muito claro isso, né? O quanto tem o propósito que tu faz sem saber exatamente por que tu faz, mas tu acredita em algo, tu dá sequência. E todos estamos de passagem e fica uma reflexão que eu
te falei isso faz muitos anos, talvez tu vai lembrar ou não, mas na época da CDL Jovem, que tudo era uma aposta, a gente tinha também os movimentos do PGQP, Sim, né? O Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Sim. E numas reuniões do Café da Qualidade, me chamou muita atenção, depois eu te falei isso, a tua postura no café, que o Álvaro se apresentou, eu estou presidente da CDL Sapiranga. E depois, não sei se você vai lembrar disso, era numa reunião na CI em Novo Hamburgo. O pessoal, o anfitrião, ele fez a referência. Ele disse, me chamou muita atenção a apresentação do Álvaro, porque ele não é presidente da CDL, ele está. E todos se apresentaram, eu sou. E o Álvaro foi o único que se apresentou, eu estou presidente. E para ver como é simples e como me marcou. E na época eu era novato, eu estava entrando nesse movimento todo. É curioso que daí, tipo assim, eu estou e realmente, e até hoje eu me apresento a história do eu estou. Porque todos nós estamos de passagem. Exato. Mesmo nas nossas empresas, olha quantas funções tu já teve. Sim. A gente tem funções específicas no negócio ao longo dos anos. E olha que o negócio é nosso, a empresa é nossa, mas a gente vai mudando de cadeira dentro do negócio. Imagina em entidades, em outros trabalhos que tu faz. É muito necessário ter a renovação. Exatamente. Tu imagina o teu fardo se daquela época até hoje tu ainda fosse presidente, junto com a tua empresa. Ainda bem que passou e que vieram outros, carregaram junto o piano e contaram a história. Sim. Porque com certeza. A história, eu estou, né? Tudo são ciclos. Exatamente. E a gente poder, mas é gratificante tu poder estar e ter a liberdade de poder sair e ter alguém que está vindo pedindo passagem para poder ter, tu dividir isso, é bom demais, é muito bom. É uma responsabilidade, eu sempre brinco, eu digo, é uma responsabilidade, acontece alguma coisa, o presidente da CDL tem que ir lá dar um depoimento, ou tem que, né, enfim... Prestar conta. Prestar conta e tal. Porque né? é uma responsabilidade vinculada ao CPF, né? Certo. Poucos se dão conta disso, que o presidente literalmente é responsável. Exatamente. É bom demais, mas eu sei também, a gente tem que entender que esse bom demais, essa felicidade, essa troca que todas as pessoas né, que estão na diretoria poderem ter essa oportunidade de ser presidente também. Para ver o quanto legal quanto a gente cresce. Eu brinquei antes, eu não sou formado, não tenho canudo de administração de empresa, mas... esse período de CDL, essa troca que a gente teve aqui, falou, né, de poder trocar da empresa, a gente, cada reunião é um aprendizado. Nossa. A gente ensina e aprende. Ensina e aprende. Então, isso tudo é maravilhoso. Eu realmente fiquei muito feliz, estou muito feliz, né, tanto com a diretoria que está, como a CDL está hoje, e eu poder estar sempre por perto aí, pode contar comigo. No que for, se vocês precisarem, espero que não precisem. O conselho dos ex-presidentes. Mas espero que não precisem. Com certeza, se precisar, vai chamar. Então, Álvaro, eu gostaria de agradecer, então, né, tua participação hoje aqui no Talk Show e que podemos sempre contar contigo e conte conosco também. Pode contar sempre. Parabéns mais uma vez para vocês pela oportunidade, né, e por esse Talk Show, que é sucesso e... vai continuar sendo sucesso. A gente que agradece, Álvaro, duplamente. E vamos lá, vamos dar mais oportunidade para muitas. Deve ter muitas histórias ainda aqui. Com certeza. Lindas, né? De serem contadas aí. Espero que perpetue. Obrigado. Um abraço. Excelente. Obrigado. Muito obrigado, pessoal.